Olá, eu sou o professor Antônio Marcos, bem-vindos ao nosso canal Administração Antônio Marcos. Nós vamos dar continuidade no vídeo de hoje do nosso estudo sobre as ciências políticas. No vídeo de hoje nós vamos falar um pouco sobre ideologias políticas. É importante a gente lembrar que o estudo da ideologia política nos ajuda também a compreender as ideologias dentro das organizações. As ideologias que orientam os comportamentos dentro das organizações. Por quê? Porque assim como aquele princípio que diz tudo o que acontece num grande ambiente, numa grande sociedade, também vai acontecer de forma semelhante numa pequena sociedade, num pequeno grupo de pessoas, como, por exemplo, uma organização. Você gosta dos nossos conteúdos e ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, se inscreva no canal, é a melhor maneira de ajudar o canal. E também divulgue o link a todos os seus contatos e não se esqueça de deixar o seu feedback, positivo ou negativo, ou os seus comentários. Vamos então conhecer um pouco sobre as ideologias políticas. O que é, então, ideologia? De acordo com Bobbio, é o conjunto de ideias e de valores relativos à ordem pública com a função de orientar os comportamentos políticos coletivos, ou seja, os comportamentos das pessoas dentro de um Estado, dentro de uma nação. Isso vale também para uma organização. Em qualquer grupo social, nós nos comportamos politicamente. Daí a importância de estudarmos a política e as suas ideologias, o conjunto de ideias e valores que orientam o comportamento. O que é ideológico se contrapõe ao que é pragmático. É importante a gente lembrar, que são conceitos opostos, o ideológico e o pragmático. O caráter da ideologia é atribuído a uma crença, a uma ação ou um estilo político pela presença de certos elementos típicos, como, por exemplo, a doutrina, doutrinarismo, o dogmatismo, um componente passional e outros. De onde surgiu essa divisão esquerda-direita nas ideologias? Isso foi surgir em 1789, após a Revolução Francesa, quando se constituiu a Assembleia Nacional pós-Revolução. As pessoas que participavam da Assembleia, os representantes que participavam da Assembleia, se distribuíam e se juntavam de acordo com os seus pensamentos, com as suas tendências ideológicas. E se aglomeraram à direita os chamados girondinos, os conservadores. À esquerda da Assembleia se concentraram os jacobinos, os revolucionários radicais. E no centro se concentraram os conciliadores ou reformistas, chamados também de pântano ou planície. Na verdade, todos que estavam ali na Assembleia eram revolucionários, todos participaram da Revolução, eles estavam a favor da mudança. A diferenciação entre esses grupos era os meios utilizados para a mudança. Os jacobinos de forma radical, os girondinos mais conservadores e nos centros conciliadores ou reformistas. O que nós temos hoje é uma representação dentro de um contínuo, onde nós temos a esquerda, o centro, do lado esquerdo a extrema esquerda, a esquerda e o centro-esquerda, e do lado direito, o centro-direita, a direita e a extrema-direita. Esse é o contínuo ideológico, com uma divisão, o que está à esquerda e o que está à direita. O que está à esquerda, mudanças radicais, mudanças rápidas, o que está à direita, mudanças mais lentas, mais negociadas ou conservar mais as tradições. Então, esse é o princípio das ideologias. Se nós olharmos no mundo, o que aconteceu no mundo e a situação que nós temos,
nos últimos 200 anos, nós temos, em 1917, a implantação do comunismo, o comunismo real, na União Soviética, na Rússia, né, que depois se transformou na União Soviética. E, do outro lado, em 1930, mais ou menos, vai surgir o fascismo e o nazismo, né, contrapondo essas duas ideologias, extrema esquerda e extrema direita. O que caracteriza o comunismo real? Primeiro, o Estado absoluto, que também é uma característica do fascismo, Estado absoluto. No comunismo real, a economia é centralizada. No fascismo, a economia também é centralizada. No comunismo real, a estatização dos meios de produção. Todos os meios utilizados para a produção são do Estado. No fascismo, a propriedade privada dos meios de produção, sob o controle do Estado, mas na mão privada, na mão das pessoas. As pessoas, os empresários, não perderam a propriedade dos meios de produção. Essa é a principal diferença entre o comunismo real e o fascismo. No comunismo real, controle das ideologias e meios de comunicação. Partido único. No fascismo, a mesma coisa. Controle das ideologias e meio de comunicação. Depois nós temos a esquerda e a direita, né, uma outra posição, um pouco mais dirigida ao centro, que é o socialismo, à esquerda, e o conservadorismo à direita, né? Conservadores à direita. Alguns autores colocam entre o socialismo e o comunismo real, no lado esquerdo, os anarquistas, e do lado direito, entre os conservadores e o fascismo, os tradicionalistas. Qual a característica principal dos anarquistas? É contra qualquer tipo de autoridade. É a ala mais extrema dos libertários. Qual a principal característica dos tradicionalistas? São fundamentalistas, se consideram íntegros e puros e o paradigma da virtude. Normalmente, estados teocratas, ou seja, estados em que a igreja comanda toda a estrutura política. E aí nós temos, então, o socialismo e os conservadores. Quais as principais características do socialismo? Igualdade social e distribuição igualitária dos recursos. Conservadores, liberdade política e econômica, diferença natural entre os indivíduos. Estado coletivista, do lado do socialismo. Economia centralizada, do lado do socialismo. A coletivização dos meios de produção, mas a possibilidade da manutenção da propriedade privada para as pessoas. E o controle das ideologias e meio de comunicação. Os conservadores, além da liberdade política e econômica e o reconhecimento de diferenças naturais entre os indivíduos, nós temos a manutenção dos sistemas políticos existentes e de seus meios de funcionamento, economia de mercado, preservação das instituições e da propriedade privada, universo moral estável e sistema de valores transcendentes, e as mudanças devem ser graduais. E aí nós temos, mais ao centro, à esquerda, a social-democracia, o social-democrata,
e à direita o liberal-democrata ou a liberal-democracia. Características principais da social-democracia: compatibilidade das liberdades individuais com a justiça social, Estado democrático e regulador, economia de mercado, então regulado pelo Estado, e implementação de reformas sociais. Características principais do liberal-democrata: Estado mínimo, assegurar os direitos individuais e a liberdade, economia de mercado e soberania e controle do povo sobre o Estado. Então, essa forma tradicional, mais tradicional, de representação das ideologias políticas. Existe uma outra forma de representação, que é a chamada rosa dos ventos ideológica, em que, ao invés de nós termos um contínuo, uma barra, nós temos um círculo. E aí, os extremos se encontram. O comunismo e o fascismo, eles se encontram. E, conforme nós vimos, eles são muito semelhantes. Apenas um aspecto principal diferencia o comunismo do fascismo. Assim como poucos aspectos, né, vão diferenciar o centro, a social-democracia e o liberal-democrata. E onde existem realmente oposições seriam entre o socialismo e o conservadorismo. Uma outra forma de representar as ideologias políticas é na forma de uma ferradura, utilizando aí os conceitos propostos por Popper de sociedades abertas e sociedades fechadas. Então, nós teríamos nesta representação, na parte de baixo, né, nas sociedades fechadas totalitárias, o comunismo e o fascismo, né? O comunismo do lado esquerdo, o fascismo do lado direito. Aí nós temos uma posição intermediária, o socialismo do lado esquerdo e o conservadorismo do lado direito, e nas sociedades abertas, ou caminhando para sociedades cada vez mais abertas, à esquerda a social-democracia e à direita a liberal-democracia. Então, são esses os principais conceitos sobre as ideologias políticas. Aqui está o referencial bibliográfico que nós utilizamos sobre esse conteúdo. Aqui está também a citação que nós escolhemos para este conteúdo de hoje. Chegou a hora, deixem o seu feedback, positivo ou negativo, suas sugestões. Espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.